Telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Karina Passos, médica pela UPE. Ela é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e com atuação em clínica estética e de tricologia. Veio conversar conosco sobre a sua especialidade. Boa noite, Karina. Tudo bem? Boa noite, Leão. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso receber uma pessoa tão ilustre. Obrigada. Ô, Karina, por que tantas pessoas atualmente sofrem com a calvície, inclusive as mulheres também? Eu acho que hoje em dia, com as mídias sociais, a internet, a gente vê mais essas pessoas com esse problema, sabe? E também existem alguns fatores causais de uso do dia a dia, como, por exemplo, as pessoas têm recorrido muito à academia, a treino, usam mais hormônio por conta disso, às vezes prescrito por médicos e muitas vezes de forma clandestina. E a gente sabe que a calvície feminina, ela tem essa participação hormonal e ela pode piorar por conta disso, e principalmente a masculina. A masculina, o homem, ele recorrer ao uso, por exemplo, de hormônios, ele vai ter que pagar o preço com a perda dos cabelos, né? Tem que colocar ali na balança se aquela prescrição for realmente indicada para ele. Mas, na verdade, é uma doença genética, sempre existiu, mas eu acredito que hoje, com a informação, as pessoas têm aparecido mais. Então, a gente tem visto mais casos. O uso exagerado de alguns produtos capilares, às vezes até escovas. Você acha também que isso não pode ser uma causa de queda, não? É uma causa de queda, sim, porque a gente tem um dano ali à haste, à fibra do cabelo, e ele pode partir. Mas quando a gente fala da calvície, da alopecia androgenética, ela tem um componente genético, então você tem um gene para ter aquilo. Você pode fazer muitos alisamentos químicos, e se você não tiver o gene da calvície, você não vai desenvolver calvície, mas você pode ter queda de cabelo pelo dano à haste do cabelo. Aí ele parte e a pessoa tem queda de cabelo. E esse uso de chapinha, inclusive com substâncias que são proibidas, né? Exatamente. E a gente tem visto muito, apesar de ter sido proibido, as pessoas continuam usando. Existem produtos, até saiu um alerta agora recente de uns tipos de alisamentos, eles causaram inclusive insuficiência renal. Foi outro alerta que se fez, mas a gente sabe que as pessoas usam, tem produto adulterado, e aí ele pode sofrer com um dano à haste, que é essa parte do cabelo comprida, né? Porque a gente tem o dano lá no folículo, que fica dentro do couro cabeludo, que são algumas doenças que causam isso, mas quando a gente usa qualquer produto químico, tanto de alisamento, descoloração, aí a gente vai ter um dano à haste capilar, que aí se quebra, a gente vê o corte químico e às vezes a pessoa perde uma grande quantidade de cabelo. Então hoje a causa a queda de cabelo feminino é igual à masculina, né? Se você tiver a calvície realmente feminina, a gente tem uma doença genética, mas a gente tem às vezes fatores diferentes. A gente viu aquela coisa hormonal que eu falei no início, ela na verdade ela é mais presente no homem. O homem ele tem uma dependência muito da questão hormonal para a calvície dele piorar, e a mulher, às vezes sim, às vezes não. Tanto que quando a gente vai fazer o tratamento, a gente não precisa na mulher, em todos os casos, fazer nenhum bloqueio hormonal. No homem, sim, é o ideal para ele ter um sucesso no tratamento. E a calvície masculina e feminina tem cura? Cura não, mas tem controle, porque o fato é que você vai ter que tratar por toda a vida. Quando uma pessoa tem um gene que causa aquilo ali, ele vai ter que tratar, eu brinco assim no meu consultório, que é até a missa de sétimo dia. Mas aí as pessoas sempre se assustam assim, vou ter que tratar para sempre, doutora. Eu disse, vai ter, mas assim, a forma como você vai tratar muda ao longo do tempo. Até pouco tempo a gente só tinha uma medicação que é a mais conhecida, que todo mundo usa, que é o minoxidil, de forma tópica. Até muito pouco tempo, poucos anos. E a gente agora faz ele também de forma oral, então isso já é uma novidade. Então isso com o tempo, outros tratamentos vão surgindo, tratamentos mais fáceis de você fazer. O fato é que você vai ter que realmente tratar por toda a vida. Se parou de tratar, o gene volta àquela atividade dele, que está ali, e a pessoa vai perdendo o cabelo de novo. O uso de laser, essas coisas que tem alguma influência? É exitoso também? Não, o laser, ele pode ser usado no tratamento como um tratamento coadjuvante. O que é o coadjuvante? Ele ajuda ao tratamento clínico. O tratamento padrão, realmente, o que a gente chama de padrão ouro da calvície, ele é com medicação.
No homem, a gente faz o minoxidil e a dutasterida, que é o padrão ouro, e na mulher, o minoxidil oral, e aí a gente vai poder fazer um bloqueio hormonal também, se a gente perceber que naquela mulher o hormônio está tendo uma interferência maior. Sabe? Então, a gente às vezes pega a mulher que ela tem muita oleosidade, ela tem muita acne, ela tem síndrome do ovário policístico. A gente já vê que ela vive num ambiente que o hormônio ali precisa ser regulado de alguma forma, senão a calvície dela não vai melhorar se a gente não fizer esse bloqueio também. Aí existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para ajudar, que é em consultório. Mas se você não fizer o certinho, que é o tratamento padrão, que é em casa, tomando as medicações ou aplicando, aí você não tem resultado tão bom. Karina, nesse caso, quais seriam os melhores recursos de tratamento para os homens e mulheres? Bem, os homens, é como eu gosto sempre de frisar, tem que fazer a medicação, de preferência oral. Tem tópica, que é de passar, tem, mas se você fizer o tratamento oral, o resultado vai ser melhor. Se você fizer principalmente a combinação, que é o minoxidil e a dutasterida. E aí, no consultório, existem alguns tratamentos que podem ajudar. Ou a pessoa tem um pouco mais de pressa no resultado do tratamento, ou a pessoa tem uma calvície mais avançada e ela vai precisar de ajuda de laser, ou então tem um tratamento que a gente faz muito no consultório, que é um microagulhamento, onde a gente infunde medicações como minoxidil e dutasterida no couro cabeludo. Então, ele tem uma ação local. Às vezes, a pessoa tem uma contraindicação ao tratamento oral, mas aí ele pode fazer local. Dependendo da medicação, ele pode fazer local. Porque aí estimula a revascularização? Estimula, exatamente. Então, quais são as doenças que podem causar a queda de cabelo? As doenças, quando a gente fala em calvície, a gente está falando essa doença por si só que é genética, mas existem outras doenças sistêmicas que a gente tem que investigar sempre quando o paciente chega. Será que ele não tem um hipotiroidismo, uma deficiência da tireoide, e isso fez com que ele perdesse mais cabelo? Será que ele não tem, por exemplo, sífilis é uma doença que é a grande mimetizadora que a gente chama, né? E às vezes a pessoa pode ter um tipo de queda de cabelo por conta de sífilis, de lúpus. Então, a gente sempre, quando o paciente vai para um médico que trata cabelo, a gente tem que fazer toda uma investigação, porque mesmo ele tendo sinais clínicos, não, eu estou vendo que ele tem uma calvície, mas ele pode ter outra coisa que piore aquela queda de cabelo. Então, se a gente tratar o conjunto, a gente vai ter um resultado melhor. Então, a avaliação tem que ser completa, por isso que eu sempre digo, não se automediquem e saiam aí comprando vitamina, que eles compram muito pela internet, aí chegam lá no consultório cheio de vitamina, um monte, eu tô tomando isso aqui tudinho. E aí a gente não sabe a causa, não é uma gominha de uma vitamina que vai reverter, ainda mais se for genético, né? Conta pra gente, esses aparelhos tipo laser que vemos nas mídias sociais, que você falou aí, realmente funcionam? Os resultados são positivos? Se realmente você fizer o tratamento clínico, eu sempre gosto de frisar, porque tem muita gente que faz assim, eles cometem muito esse erro, né? Eu não vou me tratar, não vou usar nada em casa porque eu vou fazer um laser no consultório. Ou então, eu não vou tratar porque eu vou fazer um transplante, eu vou deixar, depois eu faço um transplante de cabelo. E é muito importante você fazer o tratamento clínico, porque aí sim o laser pode lhe ajudar. E se você estiver pensando no transplante no futuro, você tem que ter uma área doadora boa. E o tratamento clínico é que vai permitir que você tenha essa área doadora boa. Então, o tratamento clínico não dá para a pessoa fugir dele. E quando é que entra o transplante? O transplante é quando existem formas de alopecia, a gente tem os graus, então às vezes você já tem um grau tão avançado que você não vai conseguir repilar. A gente faz o exame lá, que é a tricoscopia, a gente olha lá e vê que já não tem quase folículo para a gente fazer com que ele volte a crescer. E aí, ou então pelo, porque o minoxidil, os tratamentos, na verdade, às vezes eles engrossam o pelo também, ele não faz só o pelo crescer. O pelo tá afinado ali. Ele dá mais volume, parece Isso. que tem mais cabelo. Exatamente. Aí, às vezes, a gente olha ali na tricoscopia, ele não tem esse pelo. Então, só pegando um folículo de outra região do couro cabeludo e implantando ali, pra gente conseguir um resultado bom. Então, quanto mais folículo a pessoa tiver, se ela pensa em fazer um transplante, melhor. E para ela realmente tem que fazer o tratamento clínico antes. E depois. Karina, deixe seu contato para quem desejar mais informações.
Eu tenho um Instagram, que a pessoa pode me seguir lá, me mandar mensagem no direct que eu respondo, que é o Carina Passos Dermato, Carina com K. Tem também da minha clínica, que é Espaço Derma Prime. A gente sabe que não tem cedilha, né? Então é Espaco Derma Prime. E ali você encontra na bio o contato da clínica, um link, se quiser mandar um contato para agendar uma consulta, uma avaliação. Vai ser um prazer receber qualquer um de vocês que entrar em contato comigo. Carina, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Leão. Estou sempre à disposição de vocês. E você em casa não sai daqui. Voltaremos após o intervalo. Você já ouviu falar em bioestimulador? Eu tenho novidades para você sobre esse assunto. Então fica comigo até o final. Rejuvenescer a pele e trazer mais firmeza é uma realidade já antiga nos consultórios de dermatologia. Os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta que usamos para trazer mais juventude e mais firmeza para a sua pele. Vamos entender melhor sobre esses produtos? Os bioestimuladores de colágeno são partículas que, quando injetadas na profundidade da pele, têm a capacidade de promover um bom estímulo à síntese de colágeno e, assim, ajudam a renovação do colágeno desgastado por um colágeno novo, de melhor qualidade, e isso traz mais firmeza e mais qualidade para a pele onde foi injetado. Essas substâncias podem nos ajudar a realizar diversos tratamentos contra a flacidez, tanto da face quanto do corpo. Existem duas classes de substâncias de bioestímulo de colágeno, as que chamamos inflamatórias e as não inflamatórias. As inflamatórias causam uma inflamação controlada dentro da pele e, por meio desta, a gente consegue ativar as células que produzem colágeno e elas passam a trabalhar mais e melhor. Já os produtos não inflamatórios, como o ácido hialurônico biorremodelador, fazem um mecanismo de sinalização celular e, com isso, ativam as moléculas de síntese de colágeno dentro da pele. Esses produtos, quando utilizados nas doses corretas e nos protocolos adequados para cada paciente, são capazes de tratar tanto a flacidez da face como do corpo, e também hoje em dia podemos utilizar os produtos não inflamatórios em áreas delicadas da face, como o contorno da boca, o contorno dos olhos para tratar aquelas ruguinhas bem desagradáveis que o Botox não resolve, e até mesmo a área genital. Você sabia disso? Então agenda o seu horário e vem rejuvenescer a sua pele aqui com a gente. Você veio aqui e você está querendo fazer o quê? Eu tô querendo fazer o nariz. Porque eu acho meu nariz um pouco muito... Eu acho muito aberto aqui. Eu queria dar só uma fechadinha e eu acho que é necessário dar um ponto para só subir um pouquinho, uma coisa bem sutil. Até porque eu não posso mexer muito. Eu trabalho como DJ, como modelo. Eu comecei a modelar agora fazem 2 meses. Fechei um contrato com a Mônica Monteiro. E eu comecei a modelar como modelo andrógeno, que é justamente não ter
tipo, quando eu vou fazer editorial de foto e desfilar, não ter visualmente um sexo estabelecido. Nem você olhar e dizer que é homem, nem olhar e dizer que é mulher. Ou você poder fazer as duas coisas sem que quem esteja olhando, tipo, saiba identificar aquilo Qual o assim tão sexo, rápido. né? Exato. É uma interessante coisa, essa sua profissão. tipo, tá super em alta, principalmente lá fora. No Brasil tá começando, até sair umas reportagens assim, na Folha de São Paulo no MSN. Foi daí que eu comecei porque quando eu colocava foto como DJ, quando saiu uma matéria minha na Folha de São Paulo, uma foto como DJ, vieram algumas agências de modelos lá de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, conversar comigo para me propondo para eu me tornar um novo modelo andrógeno, que no Brasil não tem ninguém por enquanto. E aí eu topei. Tem alguém no comecei a fazer mundo já conhecido com isso? Tem. Quem é o mais famoso? O Seville, o Andrei Pejic. Tá super bombando, assim. Tá em alta, né? Tá em alta. E você quer que tenha um rosto que tenha tanta aparência Tipo, feminina como masculina. Um rosto, tipo, neutro, assim, limpo, como se fosse um papel em branco que eu pudesse desenhar qualquer coisa e ficasse muito bem, entendeu? Certo. E eu acho que o meu nariz atualmente marca muito, assim. Arthur, vamos dar uma examinada no seu nariz para ver a parte funcional e fazer ali no espelho você me mostrar mais ou menos o que você não gosta e eu lhe dizer o que é que eu vou poder fazer no sentido de sua pretensão ser atendida. Vamos. Arthur, vamos dar uma olhada no seu nariz agora para ver a parte funcional, como é que está. Rapidamente. Você respira bem? Sim, respira. Bem, a mucosa está bem coradazinha, não tem nenhum desvio de septo aparente na parte alta não, entendeu? O que a gente vai fazer basicamente é fechar essa asa, que ela é muito aberta, certo? Levantar a ponta, suavizar.
bem? Olá, Arthur, tudo bem? Vamos ver lá, hoje está com quantos dias? Hoje, uma semana. Vamos sentar aí um pouquinho. E aí, como é que foi essa semana de operação? Incomodou muito? Foi tranquilo. Na verdade, muita gente me pergunta se eu senti dor. Dor eu não senti nenhuma, só no primeiro dia, quando eu saí da cirurgia e tal. Aí eu senti dor ainda, mas eu tomei o remédio. Mas aí desde o segundo dia que eu parei de tomar o remédio pra dor, que a gente toma se sentir, já não tava mais sentindo, é mais incômodo, assim, de respirar, de sorrir, de comer. Você vê que praticamente não ficou roxo, não ficou nada. Não ficou. Só a gente faz um tipo de fratura que é externa e o sangramento todo acontece na hora, né? Às vezes a pessoa fica praticamente nada. Você vê que está perfeito. Muita gente ficou surpresa, que achou que ia ficar roxo. Faz é a respiração, porque fica entupido. Teve essa sutura de asa e o lábio que ainda está inchado, o seu lábio está bastante inchado. Você ainda leva mais uns 15 ou 20 dias. O seu riso, quando você ri, ainda fica um pouco preso sem mostrar os dentes direito. Por conta desse edema aqui. Certo? Vamos agora tirar os pontinhos e tirar o gesso do nariz. Viu? Vamos. Vamos lá. A gente vai tirar isso aqui, prende um pouquinho, você vai sentir, mas logo ele vai soltando, entendeu? Com paciência lá. Que o esparadrapo ele cola muito. Aqui já saiu o aquaplast. E aí, Arthur, o que achou? Eu adorei, gostei. Eu tô me olhando aqui no espelho. Ficou exatamente como eu queria, porque foi uma coisa bem sutil, assim, não ficou aquele nariz super arrebitado, mas deu o ponto que precisava para ficar arrebitado. Deu a fechadinha que eu tava imaginando. Foi exatamente como eu imaginei. Você vê, ficou, não tem equimose, não tem nada, nem um pouquinho. Fiquei surpreso que não ficou roxo, Normalmente não fica. Tá bom, Arthur. Ok? Obrigado, doutor. Por nada. Quando a gente fala a palavra Botox, no que você pensa? Em beleza, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa grande substância que revolucionou o tratamento estético. Fica comigo. É quase impossível a gente falar em rejuvenescimento sem se render aos efeitos cosméticos de uma toxina botulínica bem feita. Isso porque o Botox é capaz de tratar e suavizar a musculatura da mímica facial, deixando as expressões cada vez mais bonitas e, acredite, com um aspecto bem natural. Diferente do que acontecia no passado, logo quando a toxina foi descoberta, e que se falava do rosto congelado, os tratamentos atuais visam entregar resultados extremamente naturais, trazendo modulação e equilíbrio para as expressões faciais, respeitando a individualidade da pessoa. Assim, conseguimos entregar resultados incríveis em diversas áreas da face, tratando os pés de galinha, as rugas do bravo, as rugas da testa, as rugas do contorno da boca. Podemos afinar o rosto com o Botox, melhorar o posicionamento das sobrancelhas, dentre vários outros efeitos cosméticos do Botox da face. Além disso, a gente também pode utilizar o Botox no pescoço para garantir um contorno facial ainda mais bonito e também gerar um efeito lifting na face, que todo mundo gosta. Além dos lindos efeitos cosméticos da toxina botulínica, o Botox é muito útil no tratamento de algumas doenças, como a rosácea, a sudorese excessiva, a enxaqueca, os espasmos musculares e muitas outras condições. Você sabia disso? Então, que tal experimentar o efeito de um Botox muito bem feito para sua autoestima? Não perca tempo, agende seu horário e vem se cuidar com a gente.
Olá, sou Andréa Negreiro, sou neuropsicopedagoga e hoje estou aqui para entrevistar o nosso doutor Leão. Tudo bom, doutor Leão? Tudo bem, André. E aí, preparado para essas perguntas? Então. Doutor Leão, é comum a gente ver atualmente a questão da bariátrica, né? As pessoas obesas, elas tendem a fazer a bariátrica. Hoje tem a Jojo Todinho, que está aí na mídia, e recentemente ela passou por uma cirurgia plástica. Qual é a necessidade, quais são os cuidados que um ex-obeso ou um bariátrico precisa fazer antes das cirurgias plásticas? Geralmente o paciente que fez a cirurgia bariátrica, depois de 2 anos, ele vai chegar no peso que seria o ideal para começar a fazer a cirurgia plástica. Seria como uma bola que secou e está sobrando o plástico, no caso a pele. E o cirurgião vai fazer um planejamento para que comece a fazer essa cirurgia. Geralmente na mulher a mama fica mais flácida, os braços ficam mais flácidos, o rosto, o abdômen e as pernas. Então, dentro de um planejamento, a gente vai ver qual seria os fatores a trabalhar primeiro. Não é normal que num paciente pós-bariátrico exista sempre uma anemia. As taxas de hemoglobina não vão ser as mesmas, a gente já sabe disso, e é uma cirurgia que não pode ser também muito longa e não sangre muito. Então, tem que fazer uma programação. Normalmente, em mulher, a gente começa com mama e com barriga, depois trabalha os braços e as pernas e, por fim, o rosto. Então, essas cirurgias são planejamentos, são etapas. São várias etapas. Não é entendeu? tudo feito no mesmo dia. Não pode fazer no mesmo dia, exatamente por essa escassez da hemoglobina. O paciente que faz uma bariátrica, ele não produz o sangue na mesma quantidade que seria o normal. A gente já sabe que a gente chama uma anemia pós-cirúrgica, entendeu? Entendi. E tem alguma contraindicação, algum cuidado que esse paciente ele precisa tomar antes dessa cirurgia? Precisa. A cirurgia ela restringe a absorção de alguns elementos, principalmente vitaminas e minerais. Então, é preciso que haja um suplemento que anteceda a cirurgia para que a recuperação seja de boa qualidade, principalmente na cicatrização, porque a cicatrização requer muitos elementos, principalmente as vitaminas, para que o organismo cicatrize com boa qualidade. É verdade que depois que a pessoa faz essa cirurgia, é importante que ela faça exercícios e isso vai melhorar a tonicidade da pele no momento da cirurgia? Exatamente. É importante que faça uma musculação para que a pele não fique tão flácida. E aí depois a também cirurgia, facilita, no caso. E a vai ser uma recuperação? remoção menor, a recuperação bem melhor. Entendi. Doutor Leão, quero aproveitar e pedir para o senhor deixar o seu contato para que nossos amigos que estão nos assistindo possam entrar em contato com o senhor. O meu contato são as redes sociais através do Instagram, Manuel Emílio Leão.